www.bahiapress.com.br. O governador Rui Costa, na manhã da sexta-feira, concedeu uma entrevista importantíssima para a Globo News, para os jornalistas Otávio Guedes e para a jornalista Júlia Duailib. Na entrevista, o governador, mais uma vez, questiona os critérios utilizados pela Anvisa para a aprovação da vacina russa contra a Covid-19, a Sputnik. Na sua fala, o governador Rui Costa ele é bem claro e fala da má vontade que a agência brasileira, a Anvisa, está tendo para aprovar e para liberar a importação dessa vacina, que vai ajudar muito na vida dos brasileiros ou em recuperar também a economia do país, já que sem vacina não existe cura. Na sua fala, o governador também comparou a liberação de agrotóxicos feitas no Brasil pela Anvisa em relação às vacinas, já que a Anvisa se pauta sobre as autorizações concedidas também pelo FDA. E aí o governador é claro quando ele diz que os critérios são diferentes, já que a Anvisa ela tem 2 pesos e 2 medidas quando libera a compra de agrotóxicos condenados pela FDA, pela agência americana, e libera essa mesma compra aqui para o Brasil, a utilização de agrotóxicos nas nossas lavouras. Então, são 2 pesos e 2 medidas, e essa entrevista ela é importantíssima porque ela reflete o pensamento de todos os governadores do Nordeste e a má vontade do governo federal em liberar a compra dessas vacinas que, de certa forma, vão minorar e vão melhorar muito a vida do povo nordestino, acabando de uma vez por todas, com essa polêmica da falta de vacinas que é constatada em todos os postos de saúde na Bahia e em várias outras capitais do Nordeste. Então fique agora com a entrevista do governador Rui Costa na Globo News. E se você está chegando agora aqui no nosso canal, no Bahia Press, por favor, deixe seu like, curta, comente, compartilhe. Se você gostar, volte aqui outras vezes, porque a gente sempre vai estar publicando esse tipo de material, esse tipo de conteúdo para vocês. Eu sou César Marques, aqui direto da nossa redação do Bahia Press. Estariam disponibilizadas, né, para serem importadas para o Brasil se houvesse autorização da Anvisa. Agradeço muito a presença do senhor aqui com a gente, governador Rui Costa. Eu começo perguntando para o senhor, só para ficar claro para o nosso assinante, eu conversava com os técnicos da Anvisa, até dividindo com o senhor essa informação, e tinha ali uma explicação que é a seguinte: tem 2 adenovírus na vacina, tá? O que eles perceberam, gente, é que na segunda dose, um desses adenovírus que tem que estar inativado, ele está ativado para além do que as organizações, os protocolos internacionais demandam, né? Dizem que não tem que estar ativado de maneira nenhuma. E aparece um pouquinho ali, uma replicação, né? Aparece que ele se reproduziu um pouquinho nos documentos russos. Eles nos dizem, governador, que para os russos essa replicação, por menor que seja, é ok. Mas que para o padrão internacional que o Brasil segue, essa replicação, ainda que pequena na segunda dose, não é ok. O que o senhor pode nos dizer a respeito desses detalhes? A Bahia tem acompanhado muito de perto isso, inclusive com epidemiologistas, virologistas também que acompanham essa discussão da Sputnik V. Qual segurança a gente pode ter sobre essa vacina hoje? Bom dia a todos os amigos e amigas da Globo News. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Primeiro, eu gostaria de reafirmar aqui a nossa posição para toda a população brasileira, para os assinantes da Globo News, que nós estamos do lado da ciência e da vida humana. É por isso que lá no ano passado, no primeiro mês que o vírus chegou no Brasil, nós não conseguimos entender quais foram os parâmetros científicos e de defesa da vida que fizeram com que a Anvisa, a Agência de Vigilância Sanitária Brasileira, entrasse na justiça para impedir que estados e municípios monitorassem quem estava chegando com possível contaminação nos aeroportos, medindo a temperatura e oferecendo gratuitamente para as pessoas fazerem o teste do Covid. E a Anvisa lutou bravamente na justiça para impedir. Talvez tenha sido a única agência mundial que deveria cuidar da saúde e que favoreceu a disseminação do vírus no Brasil, porque ao conseguir impedir que o estado da Bahia, por exemplo, fizesse esse monitoramento dos aeroportos, em 3 ou 4 dias que nós conseguimos fazer, recepcionamos várias pessoas chegando positivo
E nós avisamos aquelas pessoas, avisamos aos passageiros, inclusive, que viajaram com eles no avião, que tinha viajado alguém ali contaminado, para que eles fizessem o monitoramento e tomassem cuidado com seus familiares. Pois bem, a Anvisa, naquele momento, não sei, eu fiquei curioso e ainda estou até hoje, para saber qual é o padrão técnico-científico que justificou essa medida da Anvisa. Me pareceu, à época, muito mais um padrão de defesa da corporação do que uma defesa da vida humana e defesa da saúde pública. Mas nós continuamos defendendo a vida e a saúde. O que nós queremos é um pouco de boa vontade da Anvisa e de determinação para fazer a pesquisa. Sobre esse debate, eu não sou cientista biológico. Eu assisti agora, recentemente, o CNT-NBio, que é o órgão brasileiro para cuidar da biossegurança, um vídeo longo de mais de 30 minutos, acho que vocês também todos devem ter assistido, onde ele ratifica e afirma que não tem o vírus replicante e autoriza e legitima o uso da vacina. É um órgão federal responsável por biossegurança no Brasil. Portanto, o que nós queremos da Anvisa, e ela recentemente, depois do contraponto do Instituto Gamaleya, ela disse que realmente não testou a vacina. Então, ao invés de ficar com polêmicas, o que nós esperávamos e esperamos da Anvisa é que ela pegue um lote de vacina e faça o teste. Ou ela própria, ou encomende a um laboratório isento que faça os testes para saber se tem ou não esse vírus replicante, ao invés de ficar num debate sem sentido. Quem está precisando da vacina urgentemente somos nós, são os brasileiros. Então, nós queremos uma posição técnica da Anvisa, com boa vontade de analisar e dizer ao povo brasileiro, está aqui, peguei um lote de vacina aleatório e testei, e tem ou não tem o vírus replicante. Aqui na Argentina, eles já vacinaram milhares de pessoas, aqui no México já vacinaram milhares. São 62 países que estão aplicando essa vacina. Mais de 20 milhões de pessoas já tomaram essa vacina. Então, alguém haveria de reportar se algum fato relevante tivesse ocorrido. Então, é preciso que a Anvisa ajude a alertar a humanidade do risco que está se correndo com essa vacina. Entendo que a Anvisa agiu corretamente ao ter prudência, ao não suspender, como fez a Suécia, a Alemanha, a Itália, a França, a Noruega, a Dinamarca, Portugal, que suspenderam a aplicação da AstraZeneca. Por quê? Porque reportaram trombose em alguns pacientes. A Anvisa disse, não, foram alguns pacientes, não significa que a vacina não pode ser aplicada. Apoio e concordo, o benefício é superior a eventuais casos de trombose que tenham aparecido. Mas a Anvisa não acompanhou a Europa na suspensão dessa vacina, foi prudente. A Anvisa também não fez as exigências que estão fazendo em relação à Pfizer. Nós concordamos, nós estamos precisando de vacina e eu apoio essa medida. Governador. O que nós estamos entendendo é que tem 2 pesos e 2 medidas. Então, o nosso pedido, e eu, inclusive, já finalizando, nós protocolamos 2 pedidos essa semana à Anvisa. Primeiro, que ela nos dê cópia dos documentos que ela utilizou para dar o parecer. Segundo, nós anexamos toda a resposta que recebemos essa semana do Instituto Gamaleya e queremos que a Anvisa se posicione sobre este documento denso com provas que nós incorporamos na agência. É nesse ponto que eu quero perguntar ao senhor, antes de mais nada, bom dia, o Otávio Guedes aqui falando do Rio de Janeiro. Governador, o senhor falou 2 ou 3 vezes em pedir boa vontade da Anvisa, e eu vou inverter. Não falta boa vontade do Gamaleya, do laboratório da vacina? Porque, veja bem, eu estava vendo a audiência pública na Comissão de Saúde da Câmara. E aí o Gustavo Mendes foi e falou da questão do vírus replicante. Aí a representante do Gamaleya, que poderia rebater, como se diz aqui no Rio de Janeiro, vazou. Não quis falar, estava ali, foi embora. Então deixou todo mundo, por que foi embora? Em outra ocasião, também ali na Comissão de Saúde, o Fundo Soberano, o representante do Fundo Soberano falou, não, eu vou falar pela Gamaleya. Gamaleya não precisa falar não, porque eu sei falar tudo. A Anvisa diz que foi na Rússia e foi sabotada lá. Não pôde visitar as instalações, os laboratórios.
Então, desculpa por me estender aqui, só para fazer, para o senhor entender a minha pergunta. A gente sabe que a Rússia é boa de vacina e ruim de transparência. Não está faltando também boa vontade desse tal Gamaleia? Olha, você tocou num ponto importante. A Anvisa declarou que ela foi impedida de ter acesso aos laboratórios. O Instituto negou veementemente e disse que, no momento nenhum, os técnicos solicitaram a visita. Nós enviamos 2 pessoas do consórcio do Nordeste, estavam presentes nos mesmos dias que a Anvisa estava lá. A Anvisa tem ciência, porque nós, governadores, já fizemos reunião com a Anvisa, de que temos amplo interesse de ter a vacina para imunizar a nossa população. Pois bem, se hoje a gente fica na dúvida, quem está falando a verdade? É a Anvisa que diz que não conseguiu ter acesso ou o Instituto Gamaleia que afirma tacitamente que em nenhum momento houve solicitação de visita ao laboratório? E se houve a negativa, os técnicos da Anvisa fizeram o pedido de ajuda à Embaixada Brasileira ou ao Ministério da Saúde ou aos governadores para dialogar com o Instituto Gamaleia, com o Fundo Russo, para que esse acesso fosse negado ou fosse feito? Então, não me parece, quando eu digo de boa vontade, é porque nossos técnicos do consórcio estavam acompanhando a visita em momento nenhum e conversaram durante essa estadia na Rússia com os técnicos da Anvisa que estavam lá. Em momento nenhum foi reportado para os nossos técnicos que estavam acompanhando que foi negado a eles essa visita. Então, quem está precisando mais da vacina, somos nós ou somos os russos? Então, quem tem que ter mais boa vontade? Eu aprendi um ditado na minha vida que diz assim: quem quer, arruma uma forma de fazer. Quem não quer, arruma uma desculpa. Eu tenho uma convicção que, desde o início, a Anvisa está buscando desculpa. Até porque esse último julgamento que ela fez, só ocorreu aquele julgamento depois de uma negativa do ministro do STF, que não deu mais prazo à Anvisa, porque a Anvisa vem sucessivamente. Até aqui nós vimos perguntando à Anvisa: diga qual é o documento que está faltando, diga qual é o elemento que você precisa. E a resposta era: faltam documentos, faltam documentos. O que nós queremos, portanto, é que a Anvisa, para acabar com essa polêmica, pega um lote, para não dizer que recebeu um lote direcionado do Instituto Gamaleia, vai aqui na Argentina, pede à Argentina um lote de vacinas aleatória e faça o teste. Verifique biologicamente se tem ou não o vírus e acaba com essa polêmica, porque nós precisamos da vacina, ao invés de ficar numa posição muito mais, na minha opinião, de vaidade ou de defesa da corporação. Nós queremos a vacina para salvar vidas humanas. São 400 mil mortes no Brasil. É isso que nós estamos querendo evitar, mais mortes. É um pouco de sensibilidade e um pouco de boa vontade. Ninguém quer comprar vacina que prejudique a saúde das pessoas. Agora, também nós não nos conformamos em Anvisa proibir que fiscalize nos aeroportos quem chega de Covid, como também nós não nos conformamos com essa apatia da Anvisa. Quem está certo é a Anvisa ou o órgão federal CTNB-Bio, que essa semana soltou um vídeo de mais de 30 minutos e afirmou que não tem problema na vacina. Nós queremos saber, eu não sou cientista, eu quero saber dos cientistas quem está com a razão. É esse órgão federal ou é a Anvisa? São 62 países que estão aplicando a vacina ou é a Anvisa? Governador, quando o senhor fala que a Anvisa faça os testes da Sputnik, eu entendo que não dá para eles fazerem o teste com o frasco da vacina, pegando a vacina da Argentina. Posso estar equivocada, mas os testes que foram apresentados e que mostraram a replicação do vírus foi na fase 3, foram em humanos. Isso acontece quando a pessoa toma a vacina, o vírus não está replicado no frasco. Ele está replicado quando a pessoa toma a vacina, ele vai se reproduzindo e aí os testes feitos pelos russos mostraram isso, foi o que eu entendi. Então, não daria para fazer isso que o senhor está propondo, né, de fazer no frasco. Que seja isso. Aqui na Argentina, milhões de doses já foram aplicadas. É a chamada fase 4, onde são mais de 20 milhões de doses foram aplicadas. Então, vai aqui na Argentina e faz um teste com quem já tomou. Aqui no México foi aplicado largamente para milhões de pessoas. O que nós queremos é uma posição proativa da Anvisa, no sentido de buscar aprovar vacinas ou de anunciar ao mundo que essa vacina não presta.
O que nós não concordamos com essa posição cômoda, dizer, são os russos que têm que provar, não, quem tem que buscar somos nós, se a vacina é boa ou se não é boa. Então, se pode testar no frasco, testa no frasco. Se não pode testar, vai aqui na Argentina, no México, vem cá, vocês têm relatório, nós anexamos relatórios da Argentina. Eu pedi, inclusive, ao embaixador da Índia que nos deu cópia integral da agência indiana, que a Índia é chamado o laboratório do mundo, a farmácia do mundo. É o país no mundo que produz mais medicamentos e mais vacinas no mundo. A agência indiana aprovou a Sputnik. Então, nós estamos pedindo a cópia integral dessa aprovação para também incorporar a Anvisa. Tá, governador, desculpe, deixa eu só então concluir o raciocínio. Eu entendo o ponto do senhor. O que para mim ainda não está muito claro é por que haveria um complô especificamente dentro da Anvisa contra a vacina russa. Eles aprovaram a Pfizer, aprovaram a AstraZeneca, os dois definitivos, aprovaram emergencial a vacina que, em tese, se for para falar de politização, seria a vacina que haveria o maior problema de politização, que é a vacina do João Dória, que é adversário do presidente. O presidente Bolsonaro quer a vacina russa, já tem contrato do governo federal para a aquisição da vacina russa. O presidente Bolsonaro recebeu o telefonema do Putin, pressionando pela vacina russa. Quer dizer, eu só vejo uma dificuldade de encontrar um complô dos técnicos da Anvisa contra os russos. Me parece que os técnicos estão seguindo o que deve ter seguido. E há uma dificuldade, não só do Brasil, como de outros países, de conseguir entender esses documentos, esses levantamentos, esses estudos feitos pelos russos. Tanto que o Brasil pediu informações para a Argentina e para o México, das duas agências que deram, e os argentinos e os mexicanos também disseram que tem poucas informações. Só que lá eles não têm outras vacinas, eles não têm Coronavac, por exemplo, na Argentina, para começar a ir vacinando. Então, eles dependem da Sputnik V. Olha, essa não foi a posição da Argentina para o estado da Bahia. Nós solicitamos e a Argentina prontamente nos deu o relatório e esse relatório foi entregue à Anvisa, o relatório da Argentina. Todos nós vimos e acompanhamos como foi a aprovação da Coronavac. Se não fosse, aqui eu quero ressaltar, o papel do Instituto Butantan e do governador João Dória, essa vacina até hoje não estaria aprovada. Aprovou porque ele colocou a vacina no Brasil e criou todo o constrangimento público para aprovação. E esta vacina, tão contestada, sendo do povo chinês, é responsável por 84% da vacinação brasileira. Portanto, eu não quero aqui, eu não sou cientista. O que nós queremos da Anvisa é uma posição proativa. Se ela estava na Rússia, eu vou insistir, por que não acionou a diplomacia brasileira para poder ter acesso, já que interessa ao Brasil conhecer detalhadamente essa vacina para poder fazer uso dela? O que nós queremos, vou insistir, é uma posição proativa. Nós anexamos essa semana a documentação e esperamos o mais breve possível que a Anvisa responda tecnicamente aos documentos anexados pelo Estado da Bahia essa semana, assim como esperamos ainda, já passaram 4 dias, cópia dos documentos que ainda não recebemos, que deu base ao relatório da Anvisa. Até porque, pela lei de informações, nós temos acesso, devemos ter acesso aos documentos com base nos quais a Anvisa se posicionou. E até o dia de hoje nós não recebemos esse documento, como também ainda não recebemos a resposta ao ofício com a densa resposta do Instituto Gamaleya sobre a vacina. Governador, nesse país tudo acaba na justiça, pode acabar na mão do Lewandowski. Vamos supor um cenário. A autorização para importação e aplicação da vacina, sem o crivo da Anvisa. Né? A Anvisa mantém, olha, não consigo dizer que é seguro. Mas por alguns caminhos desse país, principalmente do judiciário, se consegue chegar na Bahia essa vacina. O senhor aplicaria a Sputnik na população da Bahia sem o aval da Anvisa? A lei federal, inclusive a Anvisa, o que faz é um outro debate que a gente podia estar fazendo aqui. O Congresso Nacional votou e o presidente sancionou uma lei que prevê o reconhecimento de agências internacionais e cita a agência russa. O que a Anvisa está fazendo é desconhecendo completamente
esse marco legal, de fato, usar o marco legal anterior para ficar discutindo sobre a vacina. Mas eu nem quero abordar esse aspecto. Eu não só a aplicaria, mas eu seria o primeiro voluntário a tomar e a minha família também. Eu não estaria propondo isso se eu não acreditasse. Eu repito, são mais de 20 milhões de pessoas no mundo e nenhum caso reportado. A AstraZeneca, eu li hoje pela manhã, antes de dar essa entrevista, tem já 40 casos de trombose notificados no mundo, 40 de milhões de vacina aplicado. Como estatisticamente é irrelevante, a Anvisa, na minha opinião, acertadamente, manteve a vacinação no Brasil, embora a Alemanha, a Itália, a Suécia suspendessem. Por quê? Por que a Alemanha suspendeu, a Itália suspendeu, a França suspendeu? Porque usa o mesmo argumento da Anvisa de preocupação com a saúde do povo europeu, por isso que eles suspenderam a aplicação da AstraZeneca. A Anvisa, corretamente, avaliando o custo-benefício, não suspendeu. O que nós estamos sustentando é que existem aqui sempre 2 pesos, 2 medidas. A Anvisa visitou a fábrica da Pfizer antes de dar autorização para a vacina? Não. Então, acho que cientista não pode usar os critérios conforme a conveniência do fabricante. O critério tem que ser aplicado para todos os fabricantes. É isso que nós estamos defendendo. O critério que é aplicado para a Pfizer devia ser para a Sputnik. O critério para a Sputnik devia ser o mesmo para a AstraZeneca. Ou seja, não pode ter um critério a depender do fabricante ou da marca da vacina. Essa é a posição que, na minha opinião, os cientistas da Anvisa deviam fazer. E eu aguardo ainda, após um ano, a explicação científica e técnica da Anvisa, em que ela colaborou com a vida dos baianos em não permitir que nós fizéssemos o teste de Covid e a medição de temperatura nos aeroportos. Isso foi uma posição técnica, científica, ou foi uma posição política? Eu gostaria de ter uma explicação técnica até hoje. Eu solicito e nunca obtive uma resposta da Anvisa. Governador, a diferença da Sputnik para a Pfizer, que o senhor muito bem lembrou, não é porque a Pfizer foi aprovada por agências internacionais reconhecidas de saúde e a Sputnik ainda não? Isso não preocupa o senhor? Porque o senhor cita, com razão, o senhor cita a Argentina, a Bolívia, ninguém virou jacaré. Não tem notícia de ninguém virando jacaré. Mas isso não basta para autorizar uma vacina, o senhor concorda? Porque, concordo com você. Está tomando na Argentina, vamos dar na Bahia? Não é igual. Não, concordo. E eu gosto e adoto esse padrão e parabenizo a Anvisa quando ela faz referência à FDA americana, é a agência americana que regula isso. Então, que tal usar os padrões da agência americana para não aprovar tantos defensivos agrícolas? 80% dos defensivos que a Anvisa aprovou nos últimos 2 anos são condenados pela Agência Americana de Saúde Pública. 80%. Então, é para usar ou é para não usar o padrão americano de defesa da saúde humana? Se é para usar, vamos adotar os critérios da FDA para tudo, inclusive para negar os defensivos que o Brasil tem aprovado, que fazem mal à saúde. O FDA não aprova porque, olha que os Estados Unidos são um dos maiores produtores do mundo, agroprodutores, um dos maiores produtores de milho, de soja do mundo. E eles negaram 80% dos agrotóxicos que a Anvisa aprovou. Então, é isso que eu me refiro. Que padrão científico é esse? Que a medida depende da conveniência do produto. Não, esse eu vou usar o padrão americano. Não. Os Estados Unidos negou esse, não, mas esse eu vou aprovar. Então, isso é que eu não consigo entender como economista e não como cientista. Eu não consigo entender porque, em alguns momentos, o padrão americano é bom, em outros momentos, o padrão americano não é bom. Eu sou a favor da vacina Pfizer, e acho um absurdo o governo brasileiro não ter comprado em setembro. Se tivesse autorização legal, teria comprado em setembro, em outubro, para o estado da Bahia Pfizer, não tinha marco legal que me possibilitasse isso. Sou a favor da AstraZeneca e de continuar aplicando, como sou a favor também da Anvisa. E eu vou aqui publicamente fazer mais um apelo, em nome das 400 mil famílias que perderam seus parentes,
em nome de tantos outros, um pouco de boa vontade, façam os testes, busquem no México, na Hungria, na Índia, os relatórios desses países que estão aplicando, são 62 países. Busquem relatórios para certificar ou façam um teste para saber se a vacina é boa ou não é boa. E tenham colaboração com o mundo para avisar que o mundo está correndo risco. O que nós queremos é isso, e não uma posição, na minha opinião, defensiva, acomodada. E, repito, só houve o julgamento naquele dia porque o STF determinou, porque senão, até hoje, nós não teríamos nenhuma posição pública sobre a Anvisa, sobre essa vacina. Esperamos o mais rápido possível que ela responda ao ofício pensado no processo, com todos os documentos e relatórios que o laboratório russo enviou. Só fazendo uma ponderação aqui, que a Cris Pelágio acabou de me lembrar e mandou aqui o zap, a nossa apresentadora da edição das 16, governador, que os russos, eles contra-argumentam, né, a existência do vírus replicante, apesar de constar do documento que foi analisado pela Anvisa e da própria reunião que os técnicos fizeram com os representantes deles. O senhor citava a Pfizer também, só fazendo a segunda ponderação, a Pfizer tem certificação de boas práticas, as fábricas que vão produzir a vacina aqui, a Anvisa as concedeu em fevereiro. E eu queria aproveitar para ouvir o senhor, governador, muito importante também um outro assunto. Houve um pedido de vocês, governadores, ao Conselho Nacional do Ministério Público para que seja feita uma investigação em relação à subprocuradora-geral da República, Lindor Araújo. Ela que tem feito essas investigações, bem à moda que o governo quer, o governo federal quer, né? Investigando os governadores, denunciou o governador do Amazonas. Queria entender de que se trata essa denúncia de vocês ao CNMP. Olha, os governadores do Nordeste, de forma unânime, decidiram fazer essa representação, que nós recebemos 2 documentos. E o tom do documento não condiz com, eu diria, uma postura de alguém que quer, de forma isenta, obter informações. No caso da vacinação, ela faz questionamento, já fazendo acusação de supostos atrasos da vacinação, comparando lotes recebidos com lotes entregues. Vocês têm acompanhado, por exemplo, o Nordeste e a Bahia em particular, se posiciona entre os 5 de maior velocidade de vacinação. E quem vacina não são os estados brasileiros, quem vacina são os municípios brasileiros. Até o governador, quando chega a sua hora de tomar vacina, não é um técnico do estado que aplica a vacina, é um técnico do município que aplica a vacina. E, portanto, essa correspondência deveria ser enviada aos mais de 5.000 municípios para saber do teor da vacinação, e não aos governadores. O segundo documento faz referência a por que os hospitais de campanha foram desativados, alguns, em outubro, novembro do ano passado, já que a Covid não tinha acabado. Todos sabem, basta olhar os gráficos e as curvas, que em outubro, novembro e dezembro houve uma desaceleração fortíssima da Covid. E os hospitais de campanha, como são chamados, que no caso da Bahia nós nem fizemos nenhum, naquele estrito senso daqueles hospitais de lona, etc., nós fizemos apenas uma adaptação nos camarotes da Fonte Nova para instalar ali UTIs de Covid. Mas os estados, corretamente, municípios, desativaram no momento que não tinham paciente para esses hospitais. Você imagine um escândalo, e estaríamos recebendo hoje processos do Ministério Público Estadual ou Federal se tivéssemos pago em outubro, novembro, dezembro, janeiro, com leitos 100% vazios, já que os hospitais regulares foram capazes de absorver todos os pacientes. Então, hoje, a carta, além de solicitar informação, já faz, em seus parágrafos, um juízo de valor, julgando os governadores pela decisão, como se estivesse fazendo um pré-julgamento e não solicitação de informações. Em relação ao teor da carta, foi ela que motivou, portanto, essa representação unânime dos governadores. Entendemos que o Ministério Público sempre se pautou pela isenção no processo de apuração e, nesse momento, não pode ser diferente.
Tá ótimo, governador. Agradeço muito a disponibilidade do senhor aqui com a gente, colocando a visão dos governadores do Nordeste, tanto sobre a Sputnik V, quanto sobre as investigações da PGR. Muito obrigada, bom dia para o senhor. Até uma próxima oportunidade. Até a próxima, obrigado. www.bahiapress.com.br